10h24, você está aqui na Itaberá, na Boca do Povo, agora recebendo a visita do presidente do Cindy Lojas, Emílio Chiram, está aqui conosco para conversar nesta manhã de segunda-feira. Seu Emílio, obrigado pela participação conosco nessa manhã. Jorge, é um prazer, bom dia para ti e para todos os ouvintes da Itaberá. É um prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Itaberá, o que me deixa muito feliz. Seja bem-vindo e tomara que volte mais vezes. Né, sempre vai ser um prazer. Presidente, vamos falar sobre esse início de ano aqui para o comércio blumenauense, né? Mudança de governo sempre gera uma expectativa muito grande. Nem sempre a expectativa é a melhor, mas sempre gera uma expectativa, né? O que é que dá para falar desses 2 primeiros meses, né? Tanto em relação ao Estado como em relação ao governo federal? Olha, o que a gente vem sentindo, isso em conversa com os colegas, né, não só de Blumenau, mas da região, principalmente da região, o pessoal está relativamente otimista. Eu acho que isso é fundamental. Eu sempre gosto de frisar que se você quer empresariar e tu não tiver otimismo, nem entra. Porque o otimismo ele é uma das maiores molas que faz tu ir para frente. É o incentivo, né? Que a gente próprio tem que ter, né, presidente? Se nós não formos otimistas, aí não adianta, sabe? Tu não vai aceitar as dificuldades, o que tu encontra, os muros que tu encontra pela frente. Tu tem que ser otimista e sempre pensar isso. Aprendi com meu pai. Amanhã é outro dia e amanhã nós vamos abrir a loja. E vamos, né? E vamos. E vamos dar jeito. Aliás, na vida da gente tudo é assim, né? Às vezes os problemas aparecem, parece ser um monstro difícil de se vencer, e depois de vencido você olha para trás, pô, não foi tão difícil assim. Exatamente. Né? A gente às vezes aumenta mais do que é, e isso acontece. Agora, no governo do Estado, né? O que o comércio espera do Jorginho Melo? Olha, eu acho que ele vai fazer, que é o tal negócio, né? Nós tão mal começaram, né? Eles estão... Acho que vai ser um governo normal, vamos dizer, seria uma continuidade do que até hoje nós tivemos. E não vejo grande dificuldade o fato de ser o Jorginho ou não ser o Jorginho. Acho que a intenção dele é que conta. Ele quer fazer um bom governo. O que eu tenho visto do que ele prometeu, e tomara que ele cumpra, quanto ao ACAF, a rede de universidades e faculdades, de criar uma maneira de ela ser gratuita. Isso é fundamental. E ele prometeu a partir do segundo semestre. Eu acho, não importa, que não é esse semestre, é o próximo. Porque uma coisa que faz a diferença num país, num estado, num município, é educação. Eu sempre digo qual deveria ser a meta de todo governante. Em primeiro lugar, educação. Segundo lugar, educação. Terceiro lugar, educação. Que com isso, as outras, a segurança, a saúde, é uma consequência. Sabe, à medida que nós temos uma população mais educada e investir forte nessa nova geração que está vindo, a segurança e a saúde vai ser uma consequência, porque eles vão saber cobrar, eles vão saber aonde cobrar, como cobrar, sabe? Não só, é isso, aquilo. E eu acho que em termos de saúde o Estado está hoje também, porque eu me lembro, há alguns anos atrás, sei lá, 10, 15, isso era todo dia um rolo no Santo Antônio. Hoje faz 3 ou 4 anos que não se ouve falar. É sinal de que está funcionando. Então, a gente tem algumas pendências aí, né, muito acumuladas pela questão da pandemia. Claro. São cirurgias eletivas, exames de alta complexidade, mas que já foram apresentados alguns planos, tanto no município quanto no governo estadual, para tentar agilizar isso. Né? Inclusive, o governo do estado pretende que até metade do ano, um pouco mais, isso tudo já esteja resolvido. Eu acho que vai resolver. Nós temos que também dar um voto de confiança, né? Começou ontem, né? Tem que deixar trabalhar. Então, eu sou bem otimista de que o Jorginho vai sair bem,
o Estado vai funcionar, não vai deixar. Nós somos exemplo em tudo. Agora eu estava vendo a renda de nós, catarinenses, é igual a... Só perde para São Paulo. Olha bem, São Paulo sozinho é quase a metade do país. Então, olha só como Santa Catarina é algo especial. Porque São Paulo tem tudo mais por causa da quantidade. Nós não temos a mesma quantidade, o mesmo volume, mas nós temos uma coisa que me orgulha sempre: qualidade. No fabricar, no fazer, tudo. Cada vez que eu sempre fui muito envolvido com turismo, com eventos, tal, que ia para fora de Santa Catarina, isso no norte, nordeste, no centro-oeste, tu falou Blumenau, o cara está entendendo uma coisa: qualidade. Deixa os alemães lá fazer porque eles sabem fazer. Isso sempre me orgulhou e me orgulha, e é o que nós temos que vender. Quer fazer um evento, uma coisa, diga que é de Blumenau, que tu já está com um bom caminho, vamos dizer, caminhado, um bom caminho caminhado, porque a pessoa acredita. Se não, lá em Blumenau eles sabem fazer, e quando fazem, fazem bem feito. E isso é muito bom, né? Muito positivo, né? Acima de tudo. E o governo federal? E o Lula? Lula está aí de volta. No comércio, aí, entre os empresários do comércio, muita rejeição, muita gente ainda descrente, desacreditado, desanimado, impactado pela vitória do Lula? Ah, sim. Principalmente aqui no estado de Santa Catarina, que foi a maior votação do Bolsonaro. Há essa meia barreira de coisa, mas eu gosto sempre de frisar que o barco é um só, o Brasil. Então, o que nós temos que fazer agora? Fomos derrotados? Fomos. Mas quem vai governar por 4 anos é ele, e nós temos que, de uma maneira ou de outra, se for possível, ajudar. Porque, volto a repetir, o barco é um só. Se o barco afundar, nós afundamos juntos. Então, nós temos que, de uma maneira ou de outra, cada um de nós, ajudar. E eu não vejo problema nenhum no futuro, em termos de economia. Claro que são algumas posições que a esquerda tem que é muito estatal. Sabe, é como se solução fosse a presença maior do Estado. Agora, o Brasil é os Brasis, né? Porque nós estamos numa região onde o Estado atrapalha. Só. Ele não ajuda, ele atrapalha, que é difícil, né? Aqui, por exemplo, para Santa Catarina, não sei se o senhor concorda comigo, né? O Estado, o governo do Estado aqui, se ele fizer a infraestrutura bem feita, o acesso para a cidade, o resto todo mundo resolve. Não é verdade? Claro. Assim? Só que tem outras regiões do Brasil que é diferente, que se não tiver a presença do Estado, não vai para frente. Então é um Brasil muito amplo, muito diferenciado, que gera toda essa discussão, né? E se divide, né? É um Brasil dividido, né? Altamente dividido, né? Sim, se nós olharmos certas regiões do Brasil, o maior empregador é o Estado. Então, isso é um absurdo, né? Eu comungo da ideia que muito ajuda quem pouco atrapalha. Né? Então, o governo, quanto menos interferir na nossa relação do empresariado, consumidor, empresa, consumidor, o mercado como um todo, ele se regula, não tenha dúvida. Tanto é que o exemplo fácil para todos que estão nos ouvindo é o comércio. A loja que não se adapta, que não vai atrás, que não corre atrás, com o passar do tempo ela fecha. Sabe? E vem outro no lugar. Agora, no caminho da loja para cá, eu encontrei uma sala maravilhosa na Rua 15, não me lembro quem estava lá, mas está fechado para alugar. Sabe? O que aconteceu? A empresa que estava lá não soube mostrar para o consumidor, que são centenas, são milhares por dia, na frente da vitrine da empresa, e não consegue, sabe, vender o que ele tem, o que ele não tem, enquanto outros estão aumentando, estão alugando a sala do lado, sabe? Então, é muito competente. Então,
muito ajuda quem pouco atrapalha. E aí serve para o Estado também, né? Muito essa para o decisão. Estado. E é claro, né? A gente tem regiões diferenciadas, muitas talvez até pela cultura, né? Muitos pela falta de investimento no passado, que ainda são dependentes do Estado, outras por buscar sempre resolver os problemas sem depender do Estado, mas que gera toda essa discussão, né? Tu vê, nós estamos falando agora de regiões que, querendo ou não, nós estamos falando do Nordeste. Estamos falando Norte, do Nordeste. Norte. Mas basta nós ir para Fortaleza, para o Ceará, e nós vamos ver que lá esse problema não existe. Por quê? Lá eles investiram maciçamente em educação. Hoje, tu falar em educação pública no Brasil, onde é o melhor exemplo, para tu mandar o secretário de Educação de Santa Catarina, de alguma cidade, quer mandar para ver uma coisa que deu sucesso, é Sobral, e o estado do Ceará e o Espírito Santo. Sabe? Então, solução há, e aí volta naquilo que eu falei. Educação, educação, educação. É só por ali que o Brasil sai. Exemplos no mundo, nós temos vários. A Coreia do Sul era infinitamente mais fraca que o Brasil economicamente há 20 anos atrás. Investiu maciçamente em educação, olha o que ela é hoje. Então, sabe, eu comungo dessa ideia. Nós temos que investir muito na educação. Quando eu falo educação, eu estou falando do aluno, do professor, do diretor, sabe, toda essa que envolve a educação. Para eu chegar onde eu cheguei, com certeza, meus professores foram bons. Então, sabe, isso eu quero para a população como um todo. Uhum. Sabe, ter abnegação. Eu me lembro, eu tenho 70 anos. Eu me lembro quando eu fiz o ginásio, para o meu pai tinha 3 pessoas importantes. Era o prefeito, o comandante do 23 BI e o professor. Só. Sabe, é impressionante que como ele tinha a visão de que a solução é a educação. E isso ele sempre transmitiu para nós, exigiu, né? Que a gente sempre fosse estudioso, nem sempre ele conseguiu que a gente e eu estudasse como ele queria, mas chegamos lá. Que bom. A educação é a base de tudo, né? Sempre será a base de tudo. Como é que está sendo o início de movimentação do comércio blumenauense nesses 2 primeiros meses? Olha, janeiro e fevereiro sempre são meses mais calmos, mais tranquilos, né? Dependendo do segmento que o cara atende. Então, vamos dizer, quem atende uma classe mais privilegiada, janeiro e fevereiro é horrível, porque esse pessoal não está aqui. Então, agora, estão todos aqui, quer dizer, normal. Mas eu não ouvi muita reclamação de janeiro e fevereiro, porque até é uma oportunidade para o comerciante desovar o que ele tem de verão, que ele tinha para o Natal, ou que eventualmente não vendeu. É um período de muita liquidação? Claro, presidente? Porque o que nós precisamos fazer? Nós, como comerciantes, nós temos que fazer dinheiro, porque a mercadoria de verão, daí, a partir de abril, não vende mais, nem vende mais hoje, é difícil. Não vai comprar num calor desse, agora renovar o teu estoque de verão. Não vai. Vai comprar uma outra coisa que tu é obrigado a comprar, porque tu está pensando ali em abril, que vai começar a esfriar, tal. Aquela dúvida sempre nós temos, vai ou não vai. Hoje em dia já o comércio cuida muito, né? Ele já não compra mais pesado aqui a nossa região. O inverno ainda tem um impacto significativo no comércio? Claro. Quando não tem inverno, é uma dor de cabeça? É horrível, porque a gente compra para o inverno, querendo ou não, compra. Claro que hoje não se compra mais inverno pesado. Como antigamente. Como antigamente. Hoje se compra, vamos dizer, inverno leve, né? Para não ficar com aquilo estocado e não vende. Então hoje é mais um inverno coisa, mas vamos dizer, o que nós precisamos? Nós temos que ir bem no verão para poder comprar para o inverno, temos que ir bem no inverno para poder repor o verão próximo. É sempre uma... E a maior dificuldade do comerciante é o quanto comprar.
Porque existe uma coisa no comércio que a gente mede, que é o quanto tu deixou de vender por não ter. Sabe? Então tu tem que comprar para não acontecer isso, mas também tem que comprar para não deixar sobrar. Então é um muro que está ali, tu tem que estar te equilibrando em cima do muro para não cair para nenhum dos lados. E de onde comprar, presidente? É da indústria. Compra de fora ou compra Não, do tudo Brasil? indústria nacional. Hoje é muito difícil importar, até por causa do dólar e tal, a mercadoria, sabe? E para o pequeno comerciante, que é 90% do comércio, são empresas do simples, quer dizer, são pequenas, né? Para tu importar, ou faz vamos dizer, junta lá 10, 15, 20, 30 empresas para... Mas, sabe, nunca vai ser a mesma coisa, não adianta eu ter a toalha tal e todos os meus concorrentes vendem Ter a mesma. Ter a mesma, não vai resolver nada. E um container para importar, isso é um volume que é difícil tu juntar. Então, hoje a maioria, nós temos inclusive na empresa, na nossa, uma marca que nós fizemos um aglomerado de comerciantes, que tem comerciante de Santa Catarina, de Goiás, de Brasília, de Recife, de São Paulo, de Porto Alegre, que a gente compra junto com uma marca, né? Para o quê? Para ter volume e conseguir ter um preço mais competitivo. Então, e são saídas que a gente encontrou no caminho. Então, essa marca só tem nas empresas que são associadas a nós. Uhum. Quando digo nós, é todo o grupo. Sim, né? é quase o Brasil inteiro, né? Então isso dá volume e dá o quê? Aquela marca em Blumenau só eu tenho para vender. Tu pode correr o comércio, tu não vai achar. Isso é uma maneira que tu pode... É um atrativo diferenciado, né? Do outro. Então, muita gente procura isso. Basta olhar grandes redes, a maioria é a marca deles. Isso é uma maneira de sair. Nós também temos na empresa, vamos dizer que o grupo não quer, como nosso cliente é uma área mais, vamos dizer, mais classe B e A, então a gente tem alguns artigos que a gente coloca o Flamingo, o nome, e nós temos também uma outra marca que chama-se Heimmark. Heim em alemão é lar, é onde tu moras, onde a tua família vive, e marca é, né, mercado. E também é o nosso sobrenome. Então, a gente usou para ter uma coisa diferente. Então, a nossa linha da Heimark já estamos começando, assim, mas é uma maneira de procurar se diferenciar para não ficar sempre no mesmo. Todo mundo vendendo a mesma coisa. Aí tu tem um produto que tu está vendendo bem, aí o teu concorrente vai lá, bota 10% mais barato, aí começa uma briga que nem ele ganha, nem tu. Então, sabe? Então, só que isso são tudo coisas que cada empresa tem que saber o que fazer, né? Não resta dúvida. Agora a gente está falando mais aqui no vestuário, cama, mesa e banho, né? Mas sim, tem outros setores, né, presidente, que não tem uma variação tão grande assim, mantém uma certa regularidade de venda, né? Vamos falar de material de construção, por exemplo, né? Sim. Ele oscila, mas não oscila tanto, né? Porque toda hora a gente vê gente construindo, né? Claro. Não depender do inverno também é um pouco difícil de falar, porque se chove muito, eu acho que reflete nas vendas do material de construção, né? Dá muita chuva. Aí a gente teve alguns acontecimentos no final do ano passado, por exemplo, Copa do Mundo para essas lojas que vendem televisores, né? Deu o efeito desejado em cima do Natal, assim? Houve um reflexo que o senhor tenha conhecimento? Olha, o que eu li, até semana passada eu li isso, o pessoal da Associação de Fabricantes de Televisão reclamaram que eles não tiveram o boom que eles esperavam. Que imaginava, né? Até por ser muito próximo do Natal. Exato. Quer dizer, eu não sei se isso se foi o pior ou melhor. Não foi bom. Não foi bom. Eram duas ações diferentes. Natal é uma coisa.
Copa do Mundo é outra, sabe? E quem costuma dar televisor de presente, né? É complicado. É complicado. Então não somou. Eu acho que na realidade dividiu. E, inclusive, o fabricante ali, semana passada, eles não conseguiram vender o que eles imaginavam, ou que queriam vender. Então, isso é um problema. Sabe? A grande maioria essas coisas são montadas em Manaus, então foi um prejuízo, não digo, mas, sabe, uma falta de crescer, né? De ser ruim. Ficou muito abaixo da expectativa, né? Exatamente. Presidente, o comportamento do consumidor, ele mudou muito? Muda. É? Tu tem que estar constantemente uma ferramenta. Mas e como é que um lojista, por exemplo, né, ele tem essa percepção? Existe uma pesquisa, existem órgãos que auxiliam nesse sentido, por exemplo, a gente sabe que moda existem tendências, né? Sim. Muita tendência. O verão deve ser desse estilo, dessa cor, até para o lojista se preparar pela tendência. Mas e o restante? E os outros setores? A moda, vamos dizer, quem vende moda, que é o vestuário, né? Em Camões Banho também tem muita moda. A gente vamos dizer, quem nos atualiza é o próprio fornecedor. E isso já atualiza 6 meses antes. Então já mostrando tendências e tal, para te orientar na hora de comprar. Nos outros ramos, imagino que é a mesma coisa. Eu estou falando de um ramo que eu conheço há 40 anos, mas nos outros ramos, com certeza, tem orientações, tem informações. Na própria Federação do Comércio, tem, vamos dizer, comissões, o nome não é, câmaras setoriais. Então, tem lá a Câmara Setorial, tu falou há pouco, material de construção. Então, eles trocam informações e fornecem informações para os associados desse ramo. Assim, tem de imobiliárias, sabe? Tem vários setores, várias câmaras que ficam só pesquisando, fazendo e orientando, né? Trazendo gente para mostrar. Então a gente tenta ajudar, claro, óbvio. Que nós mudamos, né? O nosso comportamento, né? Os nossos objetivos, as nossas tendências mudam completamente. Muda completamente. Se eu olhar os objetivos da minha neta, que tem 17 anos, e os meus é completamente diferente. Ou da minha filha, né? Então, isso muda muito. E o comércio tem que oscilar conforme essa mudança do comportamento do cliente. Porque o teu maior fornecedor de informação é o próprio cliente. Se daqui a pouco vem 1, vem 2, vem 3, vem 10, vem 15, em todas as nossas lojas, que nós temos 11, e todo mundo quer roxo, meu Deus, eu tenho que achar roxo, cara, te vira, né? Isso todo comerciante sabe fazer. Eu mostro, é o que eu digo assim, se amanhã, como o comerciante é ágil, se amanhã vier uma leva, assim que não é 15 dias, mas é 1 mês, 2, 3, 4, de, sei lá, finlandeses, para cá, para Blumenau, para Santa Catarina. Em 30 dias nós sabemos como trocar aquele dinheiro, com quem trocar, alguém já aparece para comprar, para fazer o câmbio e tal. Isso a gente é. O comerciante é ágil, ele vai atrás. A fome e a mola faca, não tem. A gente se vira conforme a água bate na bunda, já dizia um tio meu, né? Presidente, uma outra questão diz respeito às vendas online, né? Isso tem crescido muito e tem nós que eu digo consumidores, nos acomodado muito, porque é maravilhoso tu estar sentado em casa, bater lá na tua porta e a mercadoria chegou, tu não precisou sair de casa, andar de carro nesse trânsito, que às vezes é um inferno, um calor que às vezes é um inferno, e na loja chega ali no celular, fica olhando, é tranquilo, né? Faz em locais confiáveis, claro, e recebe na porta de casa. Então acomoda muito a gente, né? E em muitos casos até os valores são muito atrativos, né? Como é que o lojista está se virando com isso? Porque não deixa de ser uma
concorrência e uma grande concorrência para o lojista, para a loja física, né? Exatamente. É mais um concorrente que todo lojista tem. Então, você falou há pouco, vamos dizer, peça de automóvel, pneu, não sei se material de construção, mas eventualmente deve ter também. Olha, material de construção, não sei. Agora, acabamento tem muito. Então, né? E muitas opções. Então, nós temos que nos adaptar vamos dizer, a venda por internet é mais um concorrente que nós temos e temos que conseguir ganhar dele, de alguma maneira. E o lojista tem que implantar isso ou ele pode viver só do físico? Só do físico. O ideal, sabe, seria as duas coisas juntas para eventualmente dar certo. Mas eu não tenho visto muito sucesso nisso. Sabe? Tem comércio, por exemplo, aqui que nem site tem. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, eu lembrei o nome de uma loja que tem aqui, aí eu vou lá procurar para ver se tem, nem site tem, né? Não tem mesmo. E isso dificulta daí, né? No mundo de hoje, né? É que essa geração que vai no site, que compra pela internet, eu diria que é 25%, 30%, não sei se chega a isso, né? Mas o que eu vejo muito eu vendo colchão também. Então, colchão tem uma série de requisitos, ou de mola, meia mola, sei de coisas, tamanho, densidade, etc. De cliente chega, ele usa a internet, esses mercados virtuais, para se informar e vem comprar na loja. É impressionante que ele é mais bem informado do que nós. Então, por isso que eu falo para o senhor da questão do site. Porque é uma forma que o senhor tem de fazer pesquisa sem sair de casa. Exatamente. É o que eu tenho notado muito. A pessoa se informa, vê. Ele chega na loja e ele sabe o que ele quer. Só eu quero colchão de tanto, densidade de tanto, blá, 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 blá. A vendedora, se não está bem preparada, ela dança. Porque ele sabe mais do que ela. É verdade. Então, e tem gente que faz o contrário também, presidente. Não, compra direto. Que vai na loja, vê o problema, né? Vê o produto, olha bem direito e depois vai pesquisar para ver se não tem mais barato na internet aquele modelo exato achar, que ele viu. Isso não tenha dúvida. Depende, a questão mais é a segurança. Hoje, uma defesa grande, isso não é hoje, faz 2, 3 anos já, que o que tem nos ajudado muito é o Zap. Isso muito dos nossos vendedores usam e com sucesso. Porque tu consegue fotografar, mandar, eu fotografo lá uma toalha que tu sempre, eu sei que tu queria Vira um atendimento virtual, né? E é uma maneira de, eventualmente, tu compra e eu levo lá na tua casa, ou é uma maneira de tu vir na loja. E aí tu não vai ficar naquela toalha, sabe? O fato de tu ir na loja é uma... Esse é o lado bom da loja física. Exatamente. Né? E ali pode ter um atrativo maior. Tem muita loja. Faz que nem os mercados. Põe padaria, dá fome, daí o cara foi para comprar um detergente e volta com um monte de coisa. Uma coisa que a gente procura transmitir para o pessoal que trabalha lá, que muito lugar não gosta de trocar. Se tu prestar atenção, tem lugar que não troca no sábado, que não sei o que. Na nossa empresa, a filosofia é o seguinte: a troca é uma oportunidade de mais venda. Cara. Sabe, tu comprou lá, ou ganhou de presente uma toalha que custa R$10. E tu não gostou. Aí tu chega lá na loja, sabes que foi comprado na Flamingo e diz, olha, eu queria trocar. Aí tem loja que se preocupa em achar uma coisa de R$10 lá para ti. Não, meu Deus, esquece os R$10. Bota lá a mercadoria num canto para ficar guardada, para não, né? E aí tu pega o Jorge e vai mostrar para ele todas as toalhas, daqui a pouco tu sai com 2 toalhas, com mais um travesseiro, com mais não sei o quê, e de 10 virou 40. Sabe? A troca é uma oportunidade de tu vender, cara. O cara entrou na loja. Fez o cidadão ir até o local. Ir até o local. Né? E conhecer a troca o local. Tu vai fazer como? Tens que ir lá. Exatamente. Então é uma oportunidade de uma nova venda. Então isso, sabe, são detalhes que
Às vezes mostra porque tem empresas que têm 70 anos e outras não chegam a 2 anos. Né? Tu tem que estar reciclando todo dia, não tem jeito. Uhum. Presidente, vamos falar sobre, a gente falou um pouco aqui sobre os governos, né? O início do governo federal, o início do governo estadual, mas tem também o que influencia diretamente, que é o governo municipal. Na semana passada a gente teve uma polêmica aqui, que foi a Rota de Lazer na Rua 15, né? Os comerciantes abriram e de repente tinha ninguém não tinha ninguém, a rua estava fechada. Ué, né? Meio estranho. Acabou dando toda a repercussão que deu, né? O que o governo precisa fazer para incentivar o comércio? O comércio é a mola propulsora de uma economia, né? Claro. Se o comércio não vende é porque algo está errado na economia, né? E a gente vem lá de cima, chega aqui embaixo. Mas aqui embaixo também reflete muito. Claro, né? porque o comércio vendendo, a indústria vai produzir para fornecer para o comércio. E só nesse vai e vem comércio e indústria, tem várias profissões no meio. É o representante, é o pessoal que faz catálogo, é um monte de coisa. Então, gira a economia. E aí volto naquilo que eu falei, muito ajuda quem pouco atrapalha. O que a prefeitura tem que inventar de terça-feira querer fechar a Rua 15, sem se informar se vai ter comércio ou não? Que ouviu falar que carnaval ninguém trabalha ali em Itajaí. E Blumenau um dia fechou. Essa outra discussão muito grande. Uma coisa tula. Eu não consigo entender. Quer dizer, a pessoa que inventou isso de fechar, ele queria fechar o dele lá, onde ele trabalha. Sabe? Pensa bem. É um tiro no pé. E um tiro no pé de quem? De nós, né? Do comerciante, do consumidor, cara. Quantas pessoas... Essa história de que Blumenau, eu falei há pouco, se esvazia, isso é uma bobagem muito grande. Era coisa do passado, né? Aliás, não esvaziava, se escondia, né? Bota passado nisso. Basta olhar o Réveillon em Blumenau, quantas mil pessoas juntas com naquele evento que a prefeitura faz. Isso ali é um exemplo típico. Sabe, Blumenau, nós estamos falando de 320 mil pessoas, que eu acho que é mais, que quantos vão? Papai, isso ali, 1%, 2%? E o senhor já viu como essa discussão do carnaval histórica? É feriado, não é feriado? É ponto facultativo, não é? Fecha a prefeitura, abre, fecha, não fecha, faz, não faz. Talvez uma revisão do calendário de feriados no Brasil e oficializando a segunda e terça-feira de carnaval como feriado, já resolveria, acabava com essa polêmica toda, né? E quem sabe, revisando aí, tem muito feriado no Brasil, então troca feriado. E outra coisa também que chama muita atenção é que são 5 dias do sistema financeiro parado, né? Absurdo. Porque os bancos só voltam ao meio-dia de quarta-feira. Então parou na sexta, volta só ao meio-dia de quarta-feira, né? Muito já se fala, muito se discute, mas não se avança em nenhum sentido nesse ponto aí, né? Aí vem o Brasil dos Brasis, né? Que realmente tem lugar que não compensaria e tem outros que sequer se faz carnaval, como é o caso aqui de Blumenau. Que quem quis fazer ainda teve que apenar para conseguir fazer, né? Conseguir fazer. Para a gente saber como é que é. Isso é muito difícil, porque os feriados, tem feriado nacional, feriado estadual e feriado municipal. Pois é. E tem um número que eu não posso dizer, eu acho que são 8. Só que desses 8, 4 é municipal. Então, para tirar daqui, sabe, é um negócio difícil. Eu sou contra. Aqui na nossa região, estou falando da região, Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode, Gaspar, não tem carnaval, fechar para quê? Isso é uma afronta para o consumidor. Cara, ele está trabalhando, ele não está de folga. E aí ele não pode ir na Rua 15 ou no bairro dele, ou sei lá onde, de poder... o comércio, sabe, é uma questão de prestígio, de prestigiar o teu consumidor. Eu não admito fechar e o meu consumidor... Mas como? O Emílio está de folga e aí eu. Sabe, isso não está certo. Eu já tive loja
que eu fui comprar uma vez e era o aniversário da minha mulher, da minha esposa. E eram assim, tipo carnaval, e eu sempre comprava naquela loja, e naquele fim de semana estava fechado, nunca mais fui lá. E eu acho que foi uma afronta para mim como consumidor. Então nós temos que cuidar muito disso, sabe? Quanto menos fechar, melhor, cara. Fechar para quê? Tem feriado aí que fecha uma sexta-feira, e aí no sábado nós abrimos. Isso sabe, é triste, mas é assim. Tá certo. Emílio Chiram, e o Cindy Lojas, qual é a programação para esse ano de 2023? Quais são as principais demandas do Cindy Loja hoje? Olha, hoje o Cindy Loja lançamos agora, faz, sei lá, 15 dias, 10 dias. Criamos um site para ajudar, porque hoje está muito difícil de tu arrumar funcionário. Está dificílimo para arrumar, não só na nossa região, mas no estado de Santa Catarina todinho. Eu tenho loja desde Criciúma, Chapecó, Joinville, Balneário. É difícil. Então nós criamos uma ferramenta, um tipo de um site, que eu estou desempregado, eu posso entrar lá e dizer o que eu tenho, um mini currículo. Eu sei falar inglês, eu fiz até o sei lá o quê, pá, boto lá. E a Flamingo precisa de um funcionário, ela coloca lá também o que eu quero, que o funcionário quer assim, assim, assado. Sabe, para ajudar a empresa e ajudar o próprio pessoal da cidade. Eu quero trabalhar no comércio e tal. E para tentar ajudar as duas pontas. Porque é difícil de arrumar um funcionário, como também eu não sei se é fácil arrumar emprego, mas eu acho que não é também. Porque hoje se exige muito, sabe? A escolaridade, isso é algo fundamental. A tecnologia hoje é fundamental, sabe? O cara não sabe mexer no computador para tirar uma nota. Claro, ele pode até no primeiro momento não saber, mas é uma coisa tão fácil que em um dia ele tem que aprender, porque apertar 2, 3 botões, aquilo é tudo automático, sabe? São leitores. E ainda há dificuldade nesse sentido. São leitores óticos e tal. Nós temos que, para quem não vive o dia a dia da relação trabalhista, né? Uma vez por ano a gente faz uma convenção coletiva entre o Sindicato dos Empregados, Sindicato dos Empresários, e onde rege a relação entre os ambos, né? Então nós temos num dos itens da nossa convenção, isso já faz 15 anos, que existe uma coisa no caixa das lojas, do supermercado e tudo, que chama-se quebra de caixa. Esse é um valor, às vezes atrelado ao salário mínimo, às vezes atrelado ao salário do cara. Isso ali para que serve? Vamos dizer, um dinheiro para o caixa, porque se ele deu troco errado alguma coisa, esse dinheiro serve para ele ressarcir a empresa. Como com o andar da carruagem, hoje, em qualquer lugar que tu vai, que tem que ter essas máquinas até para emitir a nota fiscal, né? Ali, vamos dizer, tu dá R$100, custou 97, e a máquina vai dizer que tu tem que dar R$3 de troco. Justifica ter quebra de caixa. Quando nós começamos a brigar com isso é antigo já aqui, só que é uma coisa que Blumenau ou Brusque tem, mas ninguém, que não conseguiram fazer isso. Eu comentava com o pessoal do Sindicato dos Empregados, digo, meu Deus, um cara que tu coloca de caixa e começa a dar, a máquina diz para ele, dá R$3 de troco, e ele dá 30, é melhor mandar embora, né? Porque não serve para isso. Então nós conseguimos eliminar. Então, empresa que cobra a diferença, paga o quebra de caixa. Empresa que não cobra, que pensa como eu, os caras dão troco errado na máquina dizendo, manda embora, isso não serve, traz o outro que pelo menos saiba ler, né? Então,
Sabe? É essa relação que a convenção faz. Tipo, eu, na minha idade, 70 anos, eu falei há pouco, então já estou aposentado, mas eu poderia estar com 50 e não sei quanto, e véspera de me aposentar, eu não posso mandar embora. Isso é uma concessão que a gente dá para os funcionários, que nada mais é do que justo, cara. Então, essa afinação entre o patrão e o empregado é o que o sindicato faz, que é o mais importante. Sabe, nós não poder empregado, ele é o teu colaborador, não é escravo. Sabe, ele precisa ser valorizado. Eu gosto de dizer o seguinte para os nossos funcionários lá da loja, que a nossa empresa não é o prédio, não é a mercadoria, não é toda a decoração e tal. É eles. Porque sem eles, esquece. Esquece. Sabe, aquele atendimento que eu acho que é o suprassumo de qualquer empresa, esse é o nosso capital. Não é o ar-condicionado, a decoração, nada disso. Nada físico. É o espírito da equipe. Isso é o teu capital. Que na realidade não é meu, é nosso. Porque a empresa indo para frente... Todo mundo vai. Todo mundo vai. Principalmente, eu vejo que é uma das maiores profissões do mundo. É ser vendedor, cara. Tu faz o teu salário. Porque, pelo menos na nossa, é totalmente comissionado. Não tem nada 1 mais 1, não. É tanto e, enfim, te vira. Se o cara ganhar trocentos milhões, eu estou mais feliz do mundo, né? Porque ele está vendendo. Nosso negócio é vender. E vender bem, vender qualidade, vender satisfação para o cliente, ele sair e dizendo, pô, achei o que eu queria, sabe? Feliz. Esse eu comentei contigo, não sei se já falei, quando eu entrei no prédio aqui, prédio Visconde de Mauá, onde fica a Itaberá, eu fui tão bem recebido pelo recepcionista, que aquilo não é porteiro, é diferenciado. Totalmente diferente. Eu já entrei, quando entrei no elevador, leve, feliz. Então, olha que diferença isso. Já na entrada, eu senti o espírito, que era um lugar agradável. E isso, eu imagino, tem que ser tudo. A gente se sente melhor, né? Emílio Chiram, obrigado pela sua presença hoje aqui, né, nesse bate-papo que é tão importante, tão interessante para a gente. E eu gosto, sabe o que eu gosto, Jorge? Sempre que tu precisar e querer, liga que eu estou aí. Valeu. Obrigado. Obrigado, uma ótima semana para o senhor. Para nós todos.